Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para mais uma aula de legislação de trânsito, uma aula muito importante, uma aula de resolução de prova da Polícia Rodoviária Federal, que foi aplicada em fevereiro de 2019 pela banca do CESP. Essa prova aqui é uma prova muito importante de referência para os alunos de concurso como um todo, né? Como um todo, tanto para Detran, Guarda de Trânsito, para a própria Polícia Rodoviária Federal, que eu acredito que nós teremos aí brevemente mais um concurso da PRF, né? Professor, o que o senhor fala em relação a essa prova, né? Quero fazer, antes da gente trabalhar aqui todas as questões da prova, eu digo para vocês que essas questões aí a gente vai trabalhar, eu vou corrigir a questão com o devido aprofundamento teórico, ou seja, eu vou fazer sempre uma ajuda à memória e essa aula é muito importante para vocês, é muito importante você assistir a aula até o final, pode ter certeza disso, que com essa aula você vai conseguir pontuar na sua prova, né? Muitas coisas aí. Professor, regra geral, vem comigo. Então, vamos lá, né? Regra geral não, visão geral sobre a prova. Essa prova, nós tivemos 40 questões no edital, 40 questões era um bloco inteiro só para a legislação de trânsito. Essa prova, esse edital, nós tivemos 3 blocos, sendo o segundo bloco apenas legislação de trânsito. O conteúdo de legislação de trânsito foi sobre-humano, ou seja, ele cobrou o CTB, todos os artigos do CTB, salvo engano, 328 artigos do CTB, e além disso, né, ele cobrou aí em torno de 50 resoluções do CONTRAN, ou seja, muito conteúdo com curto espaço de tempo, né? Mas e aí, professor, dá para fazer? Dá para fazer a prova, né? Das 40 questões de trânsito, né, já chama atenção da quantidade, do elevado índice aí de questões anuladas. Nós tivemos 4 questões anuladas das 40, né? Ou seja, 10% da prova de legislação de trânsito tivemos questões anuladas. Professor, o senhor vai corrigir as questões anuladas? Não, eu não vou corrigir as questões anuladas aí. Eu vou priorizar as questões aí que foram consideradas como válidas, né? Ou seja, 4, elas foram o quê? Elas foram anuladas. Das 36 restantes, né, nós tivemos um assunto, esse assunto aqui, ó, crimes de trânsito, como 9 questões diretas, né? Na verdade, se o aluno aí, se for analisar aí, foram 11 questões direta ou indiretamente versando sobre o assunto crimes de trânsito, mas 9 diretamente, né? Ou seja, lá dos crimes lá, né, do artigo 191 até o 312 do CTB, lá do artigo 19, salvo engano. Então, nós tivemos aí 9 questões referentes a crimes de trânsito. Professor, e a complexidade dessas questões? A complexidade dessa questão aí, eu considero aí em nível médio, né? Média, aí, complexidade média aí, essas questões, porque foram aí retiradas Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, da lei, né, do CTB em relação aos crimes de trânsito. Professor, quem estudou pela LAC Concursos? Cara, quem estudou pela LAC Concursos, né, nós fizemos uma divisão na disciplina legislação de trânsito, onde esse capítulo, especificamente, que é o capítulo 19, tanto as disposições gerais quanto os crimes em espécie, foi ministrado pela nossa professora Laila. Por que a professora Laila? Porque a professora Laila, ela é especialista em direito penal. E o restante do conteúdo foi com o professor Luiz Antônio de Carvalho. Eu digo para vocês que todas as questões que a gente vai corrigir aqui, todas elas foram abordadas durante as minhas aulas. Ou seja, gente, 100% de eficácia. É muito importante para o aluno estudar no material correto, no material certo, né? Ou seja, ele está estudando lá 8, 9 horas por dia e chega na hora da prova, nada daquilo que ele estudou caiu na prova, ou seja, o estudo foi em vão. Isso já aconteceu comigo, eu tive uma experiência pessoal em relação a isso, né? Em 2001, tinha um concurso público, né, que eu queria muito, que era do gestor governamental, né, e eu estudei, cara, estudei pra caramba, vi todo o conteúdo, tal. O que aconteceu? Fui fazer a prova, eu fiquei por 2 questões, né, apenas por 2 questões. Esse concurso foi um concurso muito difícil, eram 110 vagas, salvo engano, aí conseguimos aí, o concurso conseguiu apenas aí 40, 45 alunos, candidatos habilitados, né, ou seja,
não preencheu todas as vagas. Mas, professor, Luiz, por que eu reprovei nesse concurso? Porque eu estudei aí num material que não era tão eficaz, né? Aí o professor não teve a capacidade de selecionar esse material. Tive sorte que esse concurso não foi todo ele preenchido, né? Teve um outro concurso em seguida. Aí eu peguei ali a linha de raciocínio da banca examinadora e papo reto com vocês, eu vou falar para vocês. Eu estudei aí com bastante, eu montei meu próprio material de estudo, né? E aí nesse concurso eu tive a grata satisfação de ser aprovado em segundo lugar. Ou seja, o assunto que eu estudei realmente caiu. Isso aí é eficaz. Isso é muito importante nos seus estudos, né? Então eu digo, né, não é porque eu sou professor aqui de legislação de trânsito, eu tenho aí uma característica de estudar artigo por artigo e estudar exatamente como é que é o texto da lei, porque o examinador ele retira as questões exatamente do texto da lei e ali faz as interpretações. Bacana, meus amigos? Então vamos lá, né? Então 40 questões, 4 questões foram anuladas. 9 questões versaram sobre o assunto crimes de trânsito, né? Me surpreendeu, eu sabia que crimes de trânsito iriam ser cobrados questões de prova, né? Mas o legislador, o examinador aqui, ele priorizou os crimes de trânsito, né? Principalmente os crimes em espécie, cobrou 304, 308, 309, 310, 302, 307, 305, né? Ou seja, os crimes em espécie. Foram cobradas 3 questões de infrações de trânsito, penalidades, uma lá, o 261, parágrafo 8º do CTB. O Sistema Nacional de Trânsito teve 2 questões sobre a PRF e uma sobre o CONTRAN, nós tivemos aí sobre o CONTRAN. Veículos de circulação internacional do CTB, uma questão. Sinalização de trânsito, lá o artigo 89, o último artigo do capítulo da aula de sinalização de trânsito, uma questão. Normas gerais de circulação e conduta, apenas uma questão, cobrou aí sobre velocidade máxima, né? Eu achei aí muito pouco, né? Normalmente, né? Aí você olha as características do concurso, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quem vai fazer concurso, por exemplo, aí de agente de trânsito, né? Agente de trânsito, né? Guarda de trânsito, né? Principalmente municipal, o que acontece? Esse tipo de cargo, eles despencam as questões sobre normas gerais de conduta e de circulação e conduta, normas gerais de circulação e conduta. Aqui na PRF cobrou apenas uma. Na PRF teve a prioridade do quê? Crimes de trânsito, né? Ok, não caiu nada sobre licenciamento, não caiu nada sobre registro, assunto importantíssimo que é cobrado muito aonde? Nos DETRANs. Então o aluno tem que saber essas coisas. Habilitação também é um assunto que é cobrado bastante DETRAN, né? Ok, professor, o que mais, né? Nós tivemos aqui resoluções, né? Só para vocês terem uma ideia aqui, caiu uma questão da resolução 396, uma questão, 3 questões sobre a resolução 349, tá certo? Resolução 552, 2 questões, 525, uma questão, 735, uma questão, 453, que é o uso do capacete, né? Foram cobradas 2 questões, 356, que é do mototáxi, do motofrete, uma questão, resolução 619, né? Que é o procedimento da aplicação da multa, uma questão, resolução 289, que é a atuação do DENIT da PRF, uma questão também. 432, que é a lei seca, né? Caiu aí uma questão. E nós tivemos também do CTB aqui, motoristas profissionais, né? Então nós temos essa disposição geral, né? Então nós tivemos aqui, ó, das 36 válidas, né? Quantas foram questões lá das resoluções, né? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, né? 14 questões, nós tivemos questões de quê? De resoluções específicas do CONTRAN, tá? Resoluções específicas do CONTRAN e o restante foram do CTB, tá certo? Então vem comigo, vamos lá, crimes de trânsito, né? Vamos começar aqui a primeira questão, né? Crimes de trânsito, né? Antes da gente entrar aqui, eu quero fazer para vocês uma ajuda à memória, tá? Crimes de trânsito, né? Claro, está prevista na qual lei? No CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Nos crimes de trânsito, nós temos a seção, tá? 1, que fala das disposições gerais, certo? Aqui vai orientar, né,
o judiciário em relação à aplicação da pena, né? Aplicação das penalidades, das penalidades aqui impostas, né? Disposições gerais, certo? E nós temos aqui também o quê? Ó, a seção 2, que fala do quê? Dos crimes em espécie. Tá? Os crimes em espécie, nós temos 11 crimes em espécie, tá? 11 crimes em espécie que nós temos aqui na seção 2, né? Falando aqui de artigo, aí eu tenho que pegar meu papelinho aqui, né? As disposições aqui gerais do CTB, dos crimes de trânsito, vai ao 391 a 301 do CTB. Os crimes em espécie vai do artigo 302, né? Ao 312A. Então, esses são os crimes em espécie, né? Tudo bem? Então, tá aí para vocês, né? Temos aí esses nossos crimes aí. Professor, e agora? Agora, eu vou dar uma dica para vocês, como nós tivemos aí 9 questões em relação de crimes de trânsito, eu quero que você pegue um papelinho desse aqui. Anote um papelinho aí, tá? Crime de trânsito, vem comigo. Está na onde? No CTB. Para ser crime, claro que isso tem que estar previsto o quê? Em lei, né? Tem que estar em lei. Qual a lei? CTB, Lei 9.506 de 97. Capítulo 19, artigos 91 a até 312. Bacana, né? Isso aqui são disposições gerais para aplicação dos crimes aqui em espécie. Crimes em espécie, nós temos 11 crimes em espécies, do artigo 302 até o artigo 312, né? Eu não quero aqui nessa aula, tá, explicar todos os um a um por artigo. Aqui é uma aula de resolução de exercícios, na qual eu vou fazer o quê? Uma discussão aí, uma explicação ampliada para vocês, né? Então anotem aí, artigo 302. Tá? Coloca assim, crime de trânsito, né? 11. Vamos lá, artigo 302. Coloca aí. Artigo 302, homicídio culposo. Bingo, tá? Homicídio culposo, né? Claro que homicídio culposo, nós tivemos, caiu esse artigo 302 aí, né? Artigo 303, o segundo crime em espécie, você tem que saber. Se tem um homicídio culposo, nós temos o quê? A lesão corporal culposa. Então, primeiro crime, 302, homicídio culposo, tá? O 303, o segundo, que é lesão corporal culposa, tá? Aliás, eu vou anotar aqui no quadro aqui, para ficar fácil para vocês, né? Vem comigo aqui, vou anotar esse cara aqui para vocês terem uma noção geral, né, do crime de trânsito, né? Só para você ter uma ideia aí, como é que foi a distribuição deste assunto, né? Então vamos lá, né? Olha só, crimes em espécie. Tá? Ok. Vamos lá. Primeiro, né? Artigo 302. Esse cara fala do homicídio. Homicídio que resulta o quê? Em morte, né? Homicídio culposo. Bacana, né? Segundo crime, né? Artigo 303, que é a lesão corporal culposa. Ou seja, sem a intenção, né? Terceiro, né? Vamos lá. Artigo 304. É importante, né? Ó, omissão de socorro. Bacana, né? Quarto crime em espécie, né? Ó, artigo 305, fuga. Quinto, artigo 306. Aí você coloca aí, lei seca, né? Dirigir sobre influência de substâncias, tal, né? Vamos lá, né? 6, né? Sexto, né? Olha aí, artigo 307. Violar. Violar o quê? A suspensão ou proibição. De que, professor? De dirigir. Então o cara levou uma suspensão e está dirigindo. Pronto, caiu em crime 307, né? Vamos lá.
o sétimo, né? É racha. Aí, artigo 308, né? Racha. 8, né? Nós temos aqui o artigo 309. Qual que é o crime 309? Né? Dirigir sem, né, a permissão para dirigir ou habilitação, né? Claro, gerando o quê? Perigo de dano, né? Olha aí. Tem mais, pessoal? Tem mais. Acabando aqui. 7, 9, né? Olha aí. Artigo 310, né? Esse cara aqui, qual que é esse crime aqui, ó? Eu estou permitindo uma pessoa não habilitada a conduzir. O veículo é meu. Então é permitir, olha aí, permitir, confiar, tá? E entregar. O quê? Veículo. Né? Que vem a causar o quê? A questão da insegurança, né? Ó, permitir, né? Ok. Então, olha só, gente, né? Dirigir sem. Então, o carro é meu. O carro é meu. Eu não estou habilitado para isso, eu não tenho permissão. Cara, se eu estou dirigindo sem permissão, eu estou infringindo um crime em espécie, né? Agora, eu peguei emprestado o carro, o cara sabe que eu não tenho habilitação. Então você vai cair no 310, que é permitir entregar, é confiar e entregar, né? 311, artigo 311, né? Olha aí, artigo 311 é trafegar, o quê? Né? Em velocidade incompatível. Aonde, professor? Em locais específicos, né? Aí. Tipo, escolas, hospitais, onde tem grande movimentação de pessoas, né? E o artigo 311, o último, né? Que é o artigo 312, aí, ó, é a fraude em trânsito, né? O cara vai lá, a pessoa quer o quê? Ela vai a pessoa e quer alterar a cena lá do acidente. Então ele cometeu aqui o 312. Então nós temos aqui crimes, né? Tá aí, né? Professor, e aí, o que caiu na prova da PRF? Só você ter uma ideia. Ó, vou marcar aqui, ó. Caiu 302, né? Caiu aqui, ó. Também 303, 304, né? 307, né? 307, 308, importantíssimo. 309, 310, tá? E 310. Olha aí, só para vocês terem uma ideia, né? Olha aí, então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então isso aqui é uma ajuda à memória, cara. Então você tem que saber esse cara aqui. Para de auto-engano, você tem que aprender. Então a primeira coisa que você deve fazer antes da gente começar as questões, questão por questão, tá? Você tem que ter sempre isso na cabeça, né? Crimes em espécie de trânsito, nós temos 11, né? Vem comigo, homicídio culposo, 302. 303, lesão corporal culposa. 304, omissão de socorro. 305, fuga, o cara foge, né? 306, coloquei lei seca, né? 307, violar suspensão e proibição de dirigir. 308, racha, importantíssimo. 309, dirigir sem permissão ou CNH. 10, permitir, confiar e entregar veículo para quem não está devidamente habilitado ou tem alguma impossibilidade física para isso. 310. 311, trafegar em velocidade incompatível em locais específicos, hospitais, escolas, né? E o 312, né? Fraude em trânsito. Então nós temos o quê? 11 crimes em espécie. Bacana? Feito isso, anotou no seu papelzinho aí, muito importante isso. Aqui já vai te dar uma visão geral de crimes de trânsito. Aqui você já vai saber o que é crime, né? Por que é importante isso, cara? Né? Eu sempre gosto de explicar não só para este assunto, né? Aqui mesmo, na prova da PRF, é importante você saber diferenciar o que vem a ser, tá? Uma infração de trânsito ou um crime de trânsito. Tá? Crime de trânsito, 11. Infrações de trânsito, dezenas e dezenas e dezenas. Né?
Então nós temos aí várias infrações de trânsito. Infrações de trânsito, ela vai ser aplicada por quem? Vai ser aplicado pela autoridade administrativa e, claro, os crimes de trânsito serão aplicados pelo Poder Judiciário, né, sobre o juiz lá, o juizão que vai estar aplicando esses aqui. Bacana? Fechou? Esses crimes aqui. Isso aqui ajuda muito. Então você já tem uma visão geral o que é considerado crime de trânsito, né? Vou fazer aqui uma comparação besta, né? Ah, professor, eu estacionei em local proibido. É um crime de trânsito ou é uma infração de trânsito? É uma infração de trânsito, né? Tá? Crime é somente esses 11, né? Então, então, se você conseguir memorizar esses 11 crimes aqui, né? Claro, o seu fato gerador, você vai mandar muito bem. Bacana? Então, vamos lá. Crimes de trânsito, CTB. PRF 2019, Banca do CESP policial, né? Vamos lá. Dirigindo seu veículo automotor, Luciano atropelou um transuente, causando-se ferimentos leves. Ponto, né? Luciano não prestou socorro à vítima, nem solicitou auxílio da autoridade pública. Nessa situação, a conduta de Luciano será considerada atípica, caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar, né? E aí, professor, isso aqui é um tipo de situação, né? Isso aqui é um tipo de situação, um tipo de questão onde o examinador, ele trouxe conceitos, claro, do CTB e trouxe conceitos também do Código Penal, né? Então vamos analisar em detalhes essa questão. Todas as questões aqui da prova, que eu vou corrigir da prova da PRF, todas elas vão ter uma interpretação ampliativa, tá? Vem comigo, sem problema de tempo, é para aprender. Então, dirigindo o veículo automotor, Luciano atropelou um transuente, causando ferimentos leves, né? Tá aqui, né? Professor, só aqui, nesse caso aqui, esse cara aqui, ó, ele cometeu o quê? Um crime lá do 303, que é lesão corporal culposa, né? Mesmo sendo leve, né? Não interessa, tá aqui. Ele já, né? Então, Luciano já cometeu um crime aqui, bacana, né? Ok. Luciano não prestou socorro à vítima e nem solicitou auxílio da autoridade pública. Tá? E aí, professor, o que acontece aqui, né? Este caso aqui, outro 2 aqui, ele também já cometeu o quê? Em outro, né? Em outro crime, né? Luciano, né? Ele caiu aonde aqui? Ele caiu aqui no 304, né? O que é o 304? Omissão de socorro, né? Aí, ó, não prestou socorro, né? Claro, a omissão de socorro tem penalidade maior. Estou analisando em partes, né? Em partes aqui, né? Ok, bacana, né? Nessa situação, a conduta de Luciano. Então, a gente vai avaliar o quê? Olha o comando da questão. A conduta de Luciano, né? Será considerada atípica, né? Né? Atípica, né? Professor, o que é o tal da atípica, né? Atípico vem lá do direito penal. Então, nós temos o fato típico, né? O que é um fato típico? É aquele previamente previsto na lei penal. Aí, ó, na lei penal, né? Ou seja, o fato típico resulta em crime, né? Aí, ó, crime, tá aí, crime, né? Atípico, né? Professor, o que vem a ser um fato, ó, atípico, né? Vamos lá, meu breve conceito de português. O a é uma palavra grega, né? Esse a aqui na palavra grega tem um significado de não, né? Ou seja, não típico, né? Ser não típico, uma coisa que é considerada não é crime, né? Aí, ó, não é crime. Faltou um ezinho aqui, vou colocar aqui para ficar bonitinho, né? Aqui você vai aprender, gente. Então, ó, não é crime, né? Então tá aqui, não é crime, né? Ó, lei penal. No caso nosso aqui, a lei penal é no CTB. Tá lá, é uma lei específica penal, né? Vamos lá. Nessa situação, a conduta de Luciano é considerada atípica, ou seja, não é crime, né? Por que não é considerado crime? Eu já coloquei aqui no comando que ele já está lá no 303 e no 304, não estou colocando qual que é o concurso de crimes aqui que a gente deve prevalecer. Caso um terceiro tenha prestado apoio à vítima em seu lugar, né? Então, olha aí, ó, caso um terceiro, né? Ou seja, como ele não prestou socorro, mas a vítima teve auxílio de terceiro, excluiu a sua responsabilidade. E aí, professor? E aí essa questão está errada, né? Ó, será considerada atípica, né? Então está errado simplesmente pela essa palavrinha a.
né? Se tirasse essa palavrinha A, estaria correto. Por que estaria correto? Porque a conduta dele é crime. Professor, mas por que você está falando isso? Porque o CTB, ele é claro. Olha só, questão errada. Lá no 304 trata do quê? Omissão de socorro, parágrafo único, crime de omissão de socorro, né? Então, no parágrafo único, eles traz claramente essa situação. Ou seja, esta questão, o examinador aqui, ele fez com base aqui no artigo 304, parágrafo único. Aproveitando, vamos recordar aqui o artigo 304. O artigo 304 é o quê? É um crime em espécie. É o crime de trânsito em espécie. Nós temos 11 crimes em espécie e o 304 é omissão de socorro. Tá? Inclusive, é um dos mais graves aí, né, que o legislador previu lá no CTB inicial, né? Deixar o condutor do veículo na ocasião do acidente. Então ele está deixando, o condutor está deixando de prestar, preste atenção no verbo, imediato socorro à vítima. Ou seja, naquele momento, ou não podendo fazê-lo diretamente. Professor, como assim não podendo fazer diretamente? O condutor está impossibilitado, né? Tá certo? De prestar socorro, machucou a perna, machucou o braço, né? Não pode fazer. Olha aí. Por justa causa, ele não pode fazer, né? Não é porque, não podendo fazê-lo diretamente. Está aí, por justa causa, por um motivo, ele está lá debilitado, não pode prestar socorro, né? Deixar de solicitar, outra coisa, deixar de solicitar auxílio da autoridade pública. Então, ele tem a obrigação de auxiliar, buscar auxílio à autoridade pública para prestar socorro. Penas, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. E se o fato não constituir elemento de crime mais grave, né? Então, se aqui tiver um crime mais grave, vai permanecer a pena do crime mais grave. Parágrafo único, o que cobrou na questão? Vem comigo. Incide nas penas previstas neste artigo o condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiro ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, né? Então, tá aí para vocês, né? Então, o cara falou isso aí, ó, o examinador cobrou isso aqui, ainda que a sua omissão seja suprida por terceiros, ó, incide nas penas previstas, acima, né? Ok, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves, né? Aí, ou com ferimentos leves, né? Olha aí, ó, tá? Então, ele entrou como omissão de socorro também. Bacana? Então, aí, primeira questão para vocês aí, paga, né? Ótimo. PRF 2019, CESP, cargo de policial. Vem comigo, né? Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com seus veículos, né? Olha aí, né? Disputam automobilística com seus veículos, né? Professor, e aí, cara, né? Cara, vou botar em vermelho aqui, né? Ok. Com seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública, sem que tivesse autorização para o tanto, né? Parou, né? Então aqui, ó, vamos lá, comando da questão, né? Então, esse comando da questão aqui, né? Já, claro, já ficou evidente que o cara caiu no 308, né? O 308 é o crime de racha, né? Racha altamente punível aí pelo CTB, né? Tá aí, os dois, né? Tá? Nessa contenda, ou seja, situação, houve colisão de veículos, o que causou lesão corporal culposa, né? Aí, ó, lesão corporal culposa, você cai no 303, né? De natureza grave, né? Grave, já vai cair no parágrafo primeiro. E um transuente, considerando a situação hipotética apresentada e o disposto do CTB, julgue o item a seguir, né? Então, bacana, vamos lá, vamos analisar aqui, né? Vamos lá, comando da questão, o que ele pede aqui, né? Essa aqui é a situação, o texto ilustrativo para fazer a questão. Godofredo e Antônio respondem por crime de trânsito, independentemente da lesão corporal causada, né? Ok, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à incolumidade pública, né? E aí, professor, vamos lá, né? Godofredo e Antônio respondem por crime de trânsito, independentemente da lesão corporal causada. Correto.
né? Correto, verdadeiro, né? Por quê, professor? Então aqui a gente coloca duas situações no comando da questão. Primeiro, que termina ali para tanto, né? Ou seja, Godofredo e Antônio, independentemente se está causando uma lesão corporal de natureza leve, grave, nenhuma lesão corporal, ele já incluiu o quê? Ele já constituiu o fato gerador do crime, 308, né? Então ele já vai entrar no 308, tá aí. Então está correta a questão, né? Causada, pois a conduta de ambos gerou situação de risco à economidade pública, ou seja, já colocou perigo de dano, né? Ou seja, a segurança da sociedade, né? Porque Godofredo e Antônio, realizando uma disputa automobilística, né, em uma via pública não é projetada para disputa automobilística. Então, com isso, claro que pode levar, sim, e coloca, sim, em risco o quê? A segurança das pessoas, né? Claro, então a questão aí muito fácil, né? Aluno aqui da LAC não erra uma questão como essa, ela está super correta, né? Professor, e o amparo legal da questão? Vem comigo, vamos lá, né? Vamos passar agora o artigo 308. 308, você sabe que é um crime em espécie, qual que é o crime? Crime de racha, né? Vamos lá, participar na direção do veículo automotor, preste atenção lá, ó, na direção do veículo automotor, né? Em via pública, o que ocorreu lá com Godofredo e Antônio, de corrida, disputa ou competição automobilística, ou ainda de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor não autorizado pela autoridade competente, né? Tá aí, né? Gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada. Então ele já colocou em risco, né? Que a partir do momento, né, o legislador pensa que ele está participando aí desse tipo de competição, de disputa, exibição, ele coloca em risco a incolumidade pública ou privada. Agora, detalhe, né? Pode ocorrer uma disputa, uma competição, isso acontece muito, né? Mas desde que é o quê? Autorizado pela autoridade competente. Então, a autoridade competente, na autorização, ele vai trazer lá vários requisitos de segurança. Para quê? Para não colocar em risco, tá, os usuários da via pública, né? Toda a comunidade ali envolvida. Então, a questão está correta, né? Ó, gerando risco à economidade pública, né? Então, a partir do momento que ele já faz isso, o legislador já considera que ele já está gerando risco, já é um perigo de dano aí, né? Penas 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir o veículo automotor. Então, aí você vai ter a suspensão ou proibição de obter a CNH também como outra penalidade. Bacana? Então, tá aí mais uma questão aí, tranquilo, né? PRF 2019, CESP, cargo de policial, né? Ok, vem comigo aqui, né? Esse aqui é o comando da mesma questão que a gente leu já agorinha, vem comigo. Ao final de uma festa, Godofredo e Antônio realizam uma disputa automobilística com os seus veículos, fazendo manobras arriscadas em via pública, sem que tivesse autorização para tanto. Professor, e aí? Até para tanto, aqui já caracterizou o quê? Já caracterizou aqui um crime. Qual que é o crime? Crime de racha previsto no artigo 308 do CTB. Nessa contenda, ou seja, nessa situação, houve colisão de veículos, o que causou lesão corporal culposa de natureza grave em um transuente. Ou seja, outro crime, lesão corporal culposa, 303, né? Bacana, vem comigo. Considerando a situação hipotética apresentada e o disposto no CTB, julgue o item a seguir. Godofredo e Antônio estão sujeitos à pena de reclusão, em razão do resultado danoso da conduta delitiva narrada, né? E aí, professor? Ok, né? Vamos lá. O que acontece agora? O legislador está explorando o artigo 308. O artigo 308, no caput, ele faz o quê? No caput, ele traz o quê? Lá no caput, ele traz, né? Uma situação, a conduta, né? A conduta lá, o fato, né? A conduta lá, que se acontecer aquilo ali, vai gerar um fato típico, que é um crime. Bacana, né? Aí nós temos ainda, né? O que acontece? Ó, penas de reclusão. Nós vimos, olha o que o legislador fez, cara. Né? Olha o que o legislador fez, né? Professor, eu vou voltar aqui um pouquinho. 308, crime de racha. Penas, detenção. Tá aí. Pena, detenção. O que o legislador, o que o examinador fez? Sujeitos à pena de reclusão.
Né? Pena de reclusão, né? Os crimes de trânsito, tá? Os crimes de trânsito, né? Regra geral é detenção, tá? Exceção, algumas situações de reclusão. Professor, quais situações, né? Então, crime de trânsito. Todo crime ele vai ser punível com alguma pena. Todo crime. Nós temos quantos crimes de trânsito? 11. Tá? Regra geral, detenção. Reclusão, tem? Tem. Alguns casos específicos. Né? E alguns casos específicos, né, estão previstos no próprio código, aliás, no próprio CTB. E qual a situação? Vem comigo. Aqui nós temos uma situação que realmente ele é um crime de reclusão, em razão do resultado danoso. Qual que é o resultado? Lesão corporal de natureza grave, né? Ou seja, a lesão corporal de natureza grave. Então ele vai ter aqui, tá certo? Ele vai estar corretinho isso aqui, tá? Então o gabarito está correto, mas eu digo para vocês, o aluno que fez essa questão do automático, opa, o cara vai lá, ele não estuda os parágrafos, né? Ele não estuda os parágrafos, né? O parágrafo é importante, né? Ele foi lá e estudou até aqui, ó, detenção, 6 meses, né? Opa, ele foi lá, marcou errado, negativo, é reclusão. Por quê? Porque nós temos aqui uma situação, né? Duas situações aqui, que é do parágrafo 1º 308 e o parágrafo 2º, que a pena é de reclusão. Isso que o aluno tem que saber, ó. Se da prática do crime previsto do caput, que é o racha, resultar lesão corporal de natureza grave. Olha aqui, o que resultou aqui a atitude do racha dele, ó? Lesão corporal de natureza grave, exatamente o parágrafo 1º. E as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, culpa, né? A pena privativa de liberdade é de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo de outras penalidades previstas nesse artigo, alteração de 2014, né? Aproveitando, né, e recordando aqui, né, vamos para o parágrafo 2º também. O parágrafo 2º, 308, ele traz uma outra possibilidade de quê? De reclusão. Então, como é que o aluno tem que estudar? O que o aluno tem que saber para a prova de concurso em relação a esse assunto? Vamos lá. Racha é um crime? Sim. Então não é uma infração, é um crime de trânsito, né? Infração é outra aula, outro assunto. Previsto no CTB, qual lugar? Artigo 308. Tá? Esse racha, qual que é a pena normal? Vai ser detenção. Temos duas situações que a pena de detenção vai ser transformada em reclusão. A primeira eu já falei, que resultar o quê? Lesão corporal grave. Vem comigo. Agora, resultar morte. Se resulta morte, também vai ser de reclusão. Se é da prática do crime previsto no caput resultar morte, e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, né? Culposo, né? Ok, né? A pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, né? Sem prejuízo de outras penas previstas neste artigo. Então nós temos aí duas situações, né? Professor, ajuda aí, professor, né? Vem comigo, né? Ajuda a memória para vocês. Aqui é para você ficar competitivo. Aulas de resolução de exercícios são importantes, ainda mais quando o professor resolve a prova inteira e faz uma análise ampliativa da situação. Vamos lá. Crimes de trânsito, regra geral, pena de detenção. Reclusão são o quê? Exceções, né? Vamos lá. Quais exceções? Primeira, artigo 302. Artigo 302, qual que é o crime? Homicídio culposo, né? No parágrafo 3º, quando ocorre homicídio culposo qualificado. Então a pena vai ser de reclusão, de 5 a 8 anos. Isso aqui o cara tem que saber. Outra situação, 303, é lesão corporal culposa, não é isso? Parágrafo 2º, lesão qualificada, de 2 a 5 anos, vai ser o quê? Reclusão, né? E as duas últimas que nós temos é, inclusive, o racha, né? Então, o racha, né? Crime de racha, parágrafo 1º, que vai ser o quê? Parágrafo 1º, lesão corporal grave, né?
resultado, lesão corporal grave, de 3 a 6 anos, e o parágrafo segundo, né, vai ser de 5 a 10 anos, se resultar em morte, né? Resultado, lesão corporal grave e resultado em morte. Então, são as 4 possibilidades de reclusão. Cara, isso cai em todas as provas de concurso, então o aluno tem que saber. Então, a penalidade, regra geral, vai ser o quê? Detenção. Essas 4 situações aqui é de reclusão. Vamos lá, de novo. Homicídio qualificado, lesão qualificada, corporal qualificada, racha com lesão corporal grave e racha, resultado com morte. Bacana? Pronto, vamos lá, vamos continuar. PRF 2019, CESP, cargo de policial, né? Vamos lá, vamos analisar. Ao final de uma festa, né, de novo aí, né, Godofredo e Antônio realizaram uma disputa automobilística com os seus veículos, fazendo as manobras arriscadas na via pública sem que tivesse autorização para tanto. Ok, crime de racha. Nessa contenda houve colisão de veículos, né, que causou lesão corporal culposa de natureza grave de um transuente, ou seja, houve um resultado de lesão corporal grave. Bacana, né? Vamos lá, direto. Por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, bacana, é vedada a instauração de inquérito policial para apurar as condutas de Godofredo e Antônio, né? Bastando a realização dos exames médicos da vítima e o compromisso dos autores em comparecer a todos os atos necessários à autoridade policial e judiciária, né? E aí, professor, essa aqui é uma questão aqui bem elaborada, né? Essa aqui é uma questão onde o aluno tem que saber algumas coisas. Professor, o que está cobrando ali? Professor, está cobrando um crime de racha? Não, não está cobrando um crime de racha. Nós sabemos o seguinte, né? Nós sabemos que os crimes de trânsito estão lá no CTB, no capítulo 19, nós temos 2 seções das disposições gerais, né, que vão ser aplicadas aos crimes de trânsito, e nós temos o quê? Nós temos aqui os crimes em espécie, né? Essa parte aqui é a parte geral. Ó, por se tratar de lesão corporal de natureza culposa, é vedada, ou seja, é proibido, né, a instauração do inquérito policial. Essa é o X da questão, né? Aqui o aluno tem que saber. Negativo, está errado, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, aqui há a obrigatoriedade, como houve lesão corporal de natureza culposa, de quê? Da instauração do inquérito policial. Professor, eu quero saber mais sobre esse assunto, né? Então, o erro aqui está na palavrinha vedada, né? Ok, já localizei o erro, mas por que esse erro existe, professor? Devido aqui ao artigo 291 do CTB, né? Parágrafo 2º, olha só, deverá ser instaurado o inquérito policial para investigação da infração penal. Professor, mas como já chegamos aqui? Vamos analisar antes, né? Vamos ler todo esse dispositivo, vamos recordar esse assunto aqui. Artigo 291. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores, previsto neste código, ok, do 302 ao 312, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Bacana, então vai lá no Código Penal e Processo Penal. Se este capítulo não dispuser de modo diverso, olha aí, se este capítulo não dispuser de modo diverso, ou seja, deve prevalecer o rito do CTB, tá? Na ausência de alguma situação, vai se utilizar o quê? O CTB, o CP, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Bacana, né? Bem como a Lei 9.099 de 95. Professor, qual que é essa lei aqui? Né? Essa lei aqui é a lei do juizado especial civil e do juizado especial criminal, né? No caso aqui a gente vai utilizar lá a parte final, né? Que é o criminal, aqui os artiguinhos dele, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Aplica-se aos crimes de trânsito a lesão corporal culposa, olha, lesão corporal culposa, o disposto nos artigos, olha aí, 74, 76 e 88, né? Da Lei 9.099, ou seja, aplica-se, né? Está falando o seguinte, né? Quando ocorrer um crime, né? Lá do 303, que é a lesão corporal culposa, tá? Então, regra geral, a lesão corporal culposa vai ser lá no GCRIM, no juizado especial, tá? Vai ser no juizado especial, olha aí, Lei 9.099. Bacana? Então tá aí. Então, regra geral, quando ocorrer lesão corporal culposa, o examinador pode cobrar isso de você. Lesão corporal culposa, gente, né?
culposa. Aqui não falou grave, nem leve, média, nada, né? Então, regra geral, vai para onde? Vai lá para o juizado especial criminal, o famoso GCRIM. Ponto, né? Só que aí ele trouxe, né, algumas exceções. Aí, exceto se o agente estiver. Quem que é o agente? O condutor do veículo, né? Primeiro, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Ou seja, se o cara cometeu uma lesão corporal, ele está sob influência de álcool, lá da lei seca. Aí ele não vai para o juizado especial. Professor, então nós temos lá, o cara cometeu um crime. Tá? Então ele pode ser condenado, ele pode responder junto ao juizado especial, que é mais bacana, muito melhor, muito legal, isso aí, muito mais rápido, né? E no juizado especial, normalmente há a transação da pena, ou você vai para onde? Vai lá para o fórum criminal. É um processo mais longo, tá? Então tá aí. Então você não vai, tá, para o juizado se tiver sob influência de álcool, primeiro. 2, participando em via pública de corrida e disputa ou competição automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade de trânsito, né? Então esse cara aqui, né, vai ser a lei seca, né? Aí, ó, lei seca, né, não vai para o GCRIM. O racha não vai para o GCRIM, né? E terceiro, transitando em velocidade superior à máxima permitida em via de 50 km por hora, né? Professor, e esse outro aqui, né? Vamos colocar aqui os artigos, né? Onde não cabe juizado especial, né? Vem comigo aqui. Então, primeiro, né? Álcool, né? O 303, 6, né? Vou colocar aqui, ó, 306, o crime 306. Esse cara aqui é o 308. E esse outro cara aqui é o 311. Aí, ó. Nessas três situações não cabe juizado especial. Tem que saber, tá? Não cabe juizado especial. Todo o restante vai para onde? Ele vai lá para a justiça comum, tá? Ok. Parágrafo 2º. Nas hipóteses do parágrafo 1º, que é o juizado especial. Olha aí, juizado especial, né? Tá aí. Juizado especial. Deverá ser instaurado inquérito policial para investigar a infração penal. Então, deverá ser instaurado, né? Olha aí, tanto conceito numa questão, né? Bacana. Então, a questão está o quê? Errada, né? Ela está errada porque ele diz aí que não deverá ter o inquérito policial. Claro que ele deve ter o inquérito policial, né? Então, olha só, coloca lá no juizado, né? O que acontece lá no juizado? Lá no juizado aqui, né, o juiz lá vai julgar, né? O juiz leigo lá vai julgar, o togado vai estar julgando, então o inquérito policial ele vai o quê? Ele vai aí subsidiar até a decisão, né? Muito importante isso. Bacana? Pronto, vamos continuar. PRF 2019, CESP policial. Vamos lá. Aí nós temos 3 condutas específicas, né? Conduta de Lucas, de Sávio, de Severino. Vem comigo. Lucas, motorista de ônibus, quando dirigia seu veículo, seu coletivo, atropelou e matou culposamente um pedestre, né? Ou seja, né, atropelou e matou, né? Aí, atropelou e matou, né? O que já resultou morte, né? Qual que é? 302, né? Homicídio culposo, né? Só que o cara aqui é o quê? É motorista profissional de ônibus, ok. Sávio, ao conduzir seu veículo de passeio, tá, com a família, atropelou culposamente na faixa de pedestre uma pessoa e faleceu no mesmo instante, né? Ou seja, resultou também em morte, né? Então, Lucas, ele vai responder aqui, né? Olha aí, ao 302. Sávio, também no 302, a gente vai analisar esse crime, né? E Severino, ao dirigir seu veículo, atropelou culposamente a um transuente que estava na calçada, ela morreu em seguida. Olha aí. Então, os 3 aqui, teve aqui o 302. 302 é homicídio culposo. Tá? Qual que é a diferença de dolo para o culposo? O dolo quando o cara tem intenção, né? A culpa não. Nessas situações, Lucas, Sávio e Severino responderão por crime de trânsito. Correto. Qual que é o crime? 302. Cujas penas poderão ser poderão, pelas circunstâncias fáticas, né? Quais são as circunstâncias fáticas aqui? Lucas,
é motorista profissional. Sávio atropelou na faixa de pedestre. Severino, né? Severino, ele atropelou o cara na calçada, né? Ser aumentadas até a metade, né? As suas habilitações para dirigir deverão ser suspensas, né? E aí, professor? Tranquilo, né? Vamos lá. Qual que é essa questão aqui? Então é de homicídio, né? Homicídio aí, homicídio culposo, 302. Bacana, né? Por que eu sei que é homicídio? Porque o resultado aqui, os três resultou em morte, né? Aí o que acontece? Nós temos o parágrafo primeiro, tá? Que o parágrafo primeiro, ele vai trazer aqui algumas agravantes específicas, né? Ele vai trazer algumas agravantes específicas, né? Algumas agravantes específicas sobre o crime de homicídio, né? Quais são elas, né? Então vamos lá. 302, recordando. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Penas: detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação de se dirigir automotor. Só por esse assunto aqui, o que acontece aqui? Você já mata aqui, ó, né? A habilitação, né? E suas habilitações deverão ser suspensas, tá? A parte final está correto, né? Ok, né? Crime de trânsito, correto. Os três cometeram crime de trânsito. Agora, vamos falar o parágrafo primeiro. Olha aí. No homicídio culposo, tá? Cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 à metade. Né? Ou seja, a metade. Aqui ele colocou o quê? Até a metade. Então já está correto, né? Quais situações? Primeiro, não possuir permissão para dirigir ou CNH. Então o cara não tem permissão, ele está conduzindo o veículo, ele vai lá, atropela e mata alguém. Pronto, a pena já vai ser o quê? Aumentada de 1/3, tá? Até a metade. É uma agravante específica do CTB. Segunda situação, se ele cometeu homicídio culposo, né, na faixa de pedestres, né, ou na calçada, aqui ele já pegou o quê? As duas qualificadoras do Sávio e do Severino, né? Aí, ó, pedestre Sávio e calçada Severino, né? Vamos lá, outra situação. Deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à vítima do acidente, né? Ele deixou de prestar socorro, ele podia fazer isso, né? Tá? Ele podia fazer isso, né? Sem colocar em risco a vítima, né? Do acidente. Então ele vai ter o quê? Uma agravante, a pena dele vai ser aumentado de 1/3 à metade, né? 4. No exercício de sua profissão ou atividade que estiver conduzindo o veículo de transporte de passageiros. No caso, o Lucas, né? Então o Lucas ali, ele era transporte de ônibus. Então, por essa situação aqui, tá? Essa questão aqui, ela se enquadra no artigo 302, parágrafo 1º. As três situações lá do texto, elas se enquadram aqui nessas agravantes até a metade. Logo, ela está super correta. Vamos lá, mais uma questão aqui, né? PRF 2019, CESP, cargo de policial. Alfredo, conduzindo seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre, né? Olha aí, né? Então, Alfredo, conduzindo o seu veículo automotor sem placas, atropelou um pedestre. Bacana, né? Tá lá, atropelou, né? Alessandro, tá? Dirigindo um veículo de categoria diversa que a sua carteira de habilitação permitia. Causou lesão corporal culposa. Em um transuente ao atingi-lo. Bacana, né? Então temos duas condutas aqui. Então Alfredo, conduzindo o seu veículo automotor, sem placas, atropelou um pedestre. Então tá lá, Alfredo lá, atropelou um pedestre, né? Professor, o que muda aqui, né? Muda que ele tá o quê? O veículo está sem placas, né? Bacana. O Alessandro, tá? O Alessandro, ele tem habilitação não da categoria que ele está dirigindo o veículo. Ou seja, ele tem habilitação em A, que é motos, né? E está dirigindo um carro de passeio. Não pode, tem que ser B. Então ele é considerado não habilitado, né? Então já cometeu um crime aí, né? Está dirigindo sem habilitação, que vai ser o crime lá do artigo 309, tá? 309. Só que o que aconteceu? Ele, né, causou um acidente e provocou uma lesão corporal culposa. Ele cai lá no 303, né? De um crime. Bacana, né? Vamos lá. Nessas situações, as penas impostas a Alfredo e Alessandro serão agravadas, tá? Devendo o juiz aplicar as penas base
com especial atenção à culpabilidade e às circunstâncias e consequências do crime, né? E aí, professor, se você for lá, né? Se você for lá no Alessandro, principalmente lá no 303, ele não vai falar dessa situação, tá? Professor, aonde que vai falar essa situação? Lá no CTB, naquela primeira parte que dá disposições gerais. Está correta. Por que está correto, professor? Porque lá no CTB, no seu artigo 298, ele traz algumas situações de agravantes genéricas, né? Professor, o que vem a ser uma tal de agravante? Vai aumentar, agravar a pena imposta ao condutor lá que cometeu um crime de trânsito. Isso que é o conceito de agravantes, né? Então, lá no 298, ele vai trazer um rol aqui de situações, várias situações em que, independentemente do crime praticado, o juízo na qual vai aplicar a pena, ele tem o quê? Ele vai ter que considerar essas agravantes. Vamos lá, 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito, ter o condutor do veículo cometido a infração. Vamos lá, ter o condutor do veículo cometido a infração. Primeira situação, com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, né? Então, o cara lá, ele se envolveu num acidente de trânsito envolvendo 2 ou mais pessoas. Bingo, já vai cair em situações agravantes, né? O juiz vai ter que agravar a pena de acordo com a situação. Bacana, né? Vamos lá. 2. Utilizando o veículo sem placas. Caiu o caso do Alfredo, né? Olha, Alfredo, com placas falsas ou adulteradas, né? Então, o CESP, nessa prova, ele cobrou apenas aqui, ó, 100 placas, né? Mas, ó, 100 placas com placas falsas ou adulteradas. No caso do Alfredo aí, 100 placas, né? Sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. Tá? Aí o Alfredo lá, né, o outro lá, o Alfredo e outros caras lá, como é que é o nome dele? Até esqueci aqui, peraí. Alfredo e Alessandro, né? Aí um dos dois não falou que não tinha habilitação, né? Vamos lá. Com permissão para dirigir, tá? Ou carteira de habilitação de categoria diferente do veículo. No caso aqui não é Alfredo, é o quê? Alessandro. Corrija aí, tá? No final da aula eu vou corrigir aqui. É o quê? Alessandro, né? Então já caiu na situação agravante, já está correta, mas vamos continuar. Quando sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga, né? Então, se ele cometer aí um crime, já vai ter o quê? Uma situação agravante. Ou seja, você que é profissional aí, você tem que ter cuidado em dobro, né? 6º, utilizar veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem sua segurança ou seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante, né? Então tá aí para vocês, também você vai cair numa agravante, né? E finalmente, a última, sobre a faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestre, né? Então, se você for lá, cometeu na faixa de pedestre, você já vai ter aí, independentemente de qualquer tipo de crime, lesão corporal, racha, homicídio, tá certo? Você vai ter uma situação de agravantes genéricas do CTB, o artigo 298, ok? Ótimo, continuando. PRF 2019, CESP policial, né? No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética de crime de trânsito. Tá aí, crime de trânsito, 11 crimes de trânsito. Seguida de uma assertiva a ser julgada. Bacana, vamos aqui comigo. Felipe, vamos lá, então, analisar aqui a conduta do Felipe. Qual o crime que o Felipe cometeu? Ó, porque, ó, crime de trânsito. Ao violar a suspensão para dirigir, né? E aí, professor, violar a suspensão para dirigir. Violar a suspensão para dirigir, qual que é o artigo? Já violou, né? Ó, ele cometeu o artigo do 307, né? Ele violou a suspensão ou a proibição. Ok, bacana, tá lá, né? Então, ou seja, ele estava suspenso. Foi flagrado e atuado pela autoridade competente em operação de fiscalização, conduzindo o seu veículo automotor da via pública. Bacana. Então, já identificamos que Felipe caiu lá no 307. Nessa situação, Felipe responderá por crime de trânsito. Verdadeiro. E poderá receber uma pena
uma pena nova em posição adicional de suspensão pelo dobro do primeiro prazo. Opa! Dobro do primeiro prazo, correto. Né? Se você for, né, lá no 307, na pena, ele dá isso. Na parte final da pena, ele fala que como ele foi pego lá dirigindo com a suspensão, né, ele vai ser penalizado em dobro. A gente lembra-se o seguinte, que o direito sempre vai punir aquele que age de má fé e aquele que é reincidente. Sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão da natureza da infração. Aí vem a questão aqui, sendo vedada a substituição, né? Professor, como é que pode ser, o que é tal da substituição da pena privativa de liberdade? O cara pode pôr lá uma tornozeleira, por exemplo, né, prisão domiciliar, enfim, nós temos várias penas aí, tá, que pode ser aí, né, participação de eventos sociais, e tem várias situações aí, na qual, né, que pode ser. Então, é vedada? Está errado, né? Está errado por quê, professor? Esse cara está errado, né? Esse cara aí está errado, né? Esse cara está errado, com certeza, né? Ele está errado porque não é vedado, é permitida a substituição, tá? É permitida a substituição aí até de ação social, entendeu? Para você pagar. Onde que está escrito isso? No CTB. Vamos ler? Com certeza, né? Então vem comigo. Primeiro, o gabarito está errado. Somente pela parte final, vedada a substituição. Ou seja, essa questão aqui nós temos aqui, ó, nós temos três aqui, né? 3 assuntos para analisar. 3 considerações pertinentes da questão. Vamos lá. Felipe cometeu algum crime de trânsito? Cometeu, né? Tem que tirar. Cometeu crime de trânsito. Qual que é? 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código. Ou seja, ele caiu no 307. Segunda consideração, que é o quê? Nova imposição adicional com prazo de suspensão ou proibição. Correto. Parágrafo único, né? Das mesmas penas incorre o condenado que deixar de entregar, tá ok, né? Penas aqui, ó, tá certo? Isso aqui, ó, essa parte aqui que está no comando da questão lá, ó. Com penas de imposição, correto. Então, a primeira consideração correta, a segunda correta. E a terceira? A terceira, né? Ele foi lá no artigo 312-A. Substituição da pena privativa de liberdade restritiva. Tem, com certeza, ó. Olha aí. Para os crimes relacionados do 302 ao 312. Todos eles, tá? Todos. Aqui é o 307. Nas situações em que o juiz aplicar a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, essa deverá ser prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades. Então, traz aí, tá, a situação que ele pode trazer. Professor, tem como dar uma ida lá para ver isso aqui? Vamos ver aqui se eu acho aqui o 312-A, né? Deixa eu ver aqui. 312-A, só rapidão aqui, vou mostrar para vocês quais são essas penas, quais são as hipóteses de substituição aqui. Vou ler para vocês aqui. 281, rapidão. Tá na mão. Olha só. Aqui, né? Em uma das seguintes atividades. São 4. Trabalho aos fins de semana, em equipes de resgate de corpo de bombeiros, em outras unidades móveis especializadas, no atendimento a vítimas de trânsito. 2. Trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e politraumatizados. 3. Trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito. E, finalmente, 4. Outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Puxa vida, bacana aí, né? Então a questão está errada simplesmente porque ele falou vedado. Não, é permitido. Isso aqui, inclusive, foi uma alteração de 2016. Ok? PRF 2019, CESP Policial Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir, veículo automotor tomou emprestado de Sandro, né? Também maior e capaz, seu veículo para visitar a namorada, em um bairro próximo àquele onde ambos residiam.
Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação de Wellington, emprestou o veículo. E aí, professor? Claro, né? Os dois aqui já cometeram aqui infrações de trânsito e até crimes de trânsito, né? Vamos analisar a situação de forma detalhada, né? Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item que se segue à luz do CTB. O Wellington responderá por crime de trânsito? Opa, tá aí, né? O Wellington, então tá aqui. O Wellington responderá por crime de trânsito? Vamos analisar. E aí, professor, qual que é a situação aqui? Maior e capaz. Ou seja, se o Wellington é maior ou capaz, então ele é imputável. Tá? Então ele pode sim responder crime de trânsito. Primeira análise está aqui. Agora, se ele falar menor, pronto, menor não responde crime de trânsito, né? Então ele é maior e capaz, né? Esse maior aqui eu entendo que é maior de idade, né? Não é maior de tamanho da pessoa. Então o que aconteceu com ele, né? Sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor. Ah, professor, lá no CTB tem sim. Lá no nosso artigo, né? Lá no nosso artigo 309, né? O que diz lá o artigo 309? O artigo de 9, dirigir sem permissão para dirigir ou CNH, gerando perigo de dano. Então tá aí para vocês, né? Então o que acontece, né? Bacana, né? Aí vem, independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir o veículo, né? O que está acontecendo? Estamos analisando agora somente o que? A conduta de Wellington. Claro que no outro momento, essa questão aqui, nós temos aqui a conduta de Wellington e a conduta de Sandro. Quem que é Sandro? O Sandro é quem emprestou o veículo, ele sabia, né? O Sandro aqui, ele vai responder pelo 310. A gente vai analisar o 310, uma questão específica, né? Neste caso aqui, o que diz aqui, né? O Wellington responderá por crime de trânsito, independentemente de gerar perigo de dano ao conduzir o veículo, né? Ou seja, nós temos dois caminhos para seguir essa questão. Primeiro, a gente analisando o caput do artigo 309. Lá no 309, ele fala, lá no finalzinho, gerando perigo de trânsito. Então, essa palavra independente aqui invalidou a questão, né? E isso eu não estou explicando aqui um pouco do direito penal, estou colocando o primeiro caminho, o caminho mais fácil, né? Então o Wellington responderá por crime de trânsito, independentemente de gerar. O erro está aqui, independentemente. Professor, e aí? Só isso não é suficiente, né? Eu não dou por satisfeito aí, né, respondendo, explicando somente isso para você. Eu tenho que explicar um pouco mais para vocês, né? Então, primeiro, né, qual que é a explicação aqui? O aluno tem que entender, aqui diz o seguinte, essa questão, inclusive, a banca do CESP adora cobrar isso, né? Não só para esse concurso, mas para outros concursos, para você aprender de forma definitiva. Nós temos, no direito penal, né, os crimes de perigo, né? Temos aí perigo abstrato e perigo de dano, né? Perigo abstrato, eu gosto da parte da doutrina, eu faço parte aí desse pensamento, que é de mera conduta. Ou seja, o crime abstrato não necessita de um resultado concreto, tá? Não necessita de um resultado concreto, né? Por exemplo, né? Você se envolveu num acidente de trânsito. Você, fugiu, omissão de socorro. O que acontece? Você cometeu um crime ou não? Você cometeu um crime. Por quê? Porque esse crime é um crime considerado perigo abstrato, ou seja, independe do resultado. É um crime de mera conduta. Ou seja, somente aquela sua conduta de se omitir do local do acidente, você já fez o quê? Omissão de socorro. Ah, professor, mas ele se envolveu no acidente de carro, de veículo, né? E não aconteceu nada com a vítima. Não interessa. Ou seja, o crime de perigo abstrato independe do resultado. Ponto final. Então, olha só, crime de perigo abstrato não exige comprovação do risco ao bem jurídico. Ou seja, é um crime de mera conduta, né? Omissão de socorro. Pronto, né? Independentemente se machucou alguém, teve lesão corporal grave, média, houve morte, não interessa, né? O que vai acontecer? Ele já cometeu um perigo abstrato, né? Por exemplo, embriaguez ao volante, né? O cara foi lá, tomou seus gorozinhos, tá lá, de boa, mas eu consigo dirigir bem. Não interessa, isso aí é um perigo abstrato, tá? É um perigo abstrato, independe do resultado, é uma conduta, né? Mera conduta, já diferente do perigo concreto. No perigo concreto,
há necessidade de uma comprovação que vai ocorrer algum perigo concreto, né? Então vamos lá, exige comprovação do risco ao bem jurídico, ou seja, gerando perigo de dano. Exemplo, dirigir sem CNH. Então, dirigir sem CNH é um crime aí considerado como um crime aí, um crime concreto, né? Precisa aí dessa comprovação aí que está gerando algum perigo de dano. Bacana? Isso aí, vem comigo para você nunca mais esquecer. Então, perigo abstrato, mera conduta, né? Mera conduta, tem um rim de português, mera conduta. Então, a mera conduta, independentemente do resultado, você cometeu perigo abstrato, né? Que é mais, para mim, é mais pesado, né? O perigo concreto não, necessita de uma comprovação que realmente teve uma situação de perigo ou a vinculação com algum resultado concreto. Então tá aí perigo abstrato e perigo concreto, né? Nós temos o quê? Nós temos aí os artigos, nós temos 11 crimes de trânsito no CTB, artigos 312, 2 até o 312, né? O 302 é o quê? Homicídio. Então não é de perigo concreto, né? Ali é um crime próprio, né? Homicídio, né? 302, 303, lesão corporal, também é um crime próprio, né? Bacana, entenderam aí? Então vem comigo aí. O artigo 304, que é o crime de omissão de socorro no trânsito, ele é considerado um perigo abstrato, tá? Então não necessita de comprovação ou resultado, é uma mera conduta. Ele saiu, se evadiu do local, ele já cometeu um crime de omissão de socorro, né? O 305, que é fuga, né? Fuga, né? O cara foi lá, fugiu. Também é o quê? É uma conduta. Então vai ser um perigo abstrato também, omissão de socorro, né? Ok. 306, lei seca, né? Então, lei seca também vai ser um crime de perigo abstrato. Tá? Não necessita do quê? De vinculação com o resultado. Ah, professor, mas o cara não fez mal nenhum, não interessa, é um perigo abstrato. Tá? Então, o perigo abstrato ele vai responder independentemente, né? É uma mera conduta dele. Bebeu, acabou, né? 307, vem comigo, né? Também é um perigo abstrato, né? Se o cara tem a sua carteira suspensa, ele volta a dirigir de forma irregular, pronto, ele já caiu no 307, já caracterizou aí essa ocorrência, né? 308, agora presta atenção, né? Olha só, 308, racha, se você olhar lá no CTB, no 308, fala gerando situação de risco, né? Ou seja, para ser crime nesse caso, necessita de comprovação com resultado, gerando situação de risco, tá? Então, 308, preste muita atenção, ele é um crime de perigo concreto, né? 309, que é o caso, nesse caso, a questão cobre o 309, dirigir sem permissão ou CNH. Então, ele vai ser o quê? Perigo concreto. Então, neste caso aqui, necessita o quê? Gerando perigo de dano. Então vai ter que gerar aí um perigo de dano para ele responder. É o caso de Wellington, né? É o caso do ou seja, não é independente, é dependente, né? Depende da geração do perigo de dano. O 310, no caso do Sandro, né, já vai ser o quê? Um perigo abstrato, inclusive tem súmula sobre isso, né? Permitir, confiar, entregar o veículo a quem não esteja lá. Ou seja, o que vai acontecer esse cara aqui? Ele já vai responder para o perigo concreto. Já respondendo a pergunta, então, olha só, o Sandro, né, o Wellington, né, o Wellington, ele somente vai se configurar crime se gerar perigo de dano a alguém, a alguma pessoa, alguma coisa acontecer. Já o Sandro, independentemente, é uma mera conduta dele. Ele entregou, ele confiou, ele permitiu que o Wellington dirigiu, já foi o quê? Perigo abstrato, né? Só para fechar esse assunto aqui, o 311, velocidade inadequada em locais especiais, como hospitais, escolas, né? É o quê? Um perigo concreto, né? Também tem que comprovar o resultado gerando perigo de dano. E, finalmente, nós temos o 302, que é a fraude, né? Também perigo abstrato, né? Então, se você teve qualquer tipo de fraude aí, ele vai gerar um perigo abstrato. Cara, isso aqui cai bastante em prova, né? E agora, pessoal, vamos lá no 309, que é o objeto dessa questão. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda cassado o direito de dirigir, ele vai ter o quê? Gerando perigo de dano, ou seja, é um perigo abstrato, né?
é um perigo abstrato. Então, ele somente vai ser penalizado, ele vai ser enquadrado no 309 se comprovar que ele gerou algum perigo de dano, né, a qualquer pessoa. Bacana? Então tá aí para vocês essa questão muito difícil, né? Com certeza aí, poucos alunos aí, muitos alunos tiveram tido dificuldade nesse assunto, né? Vamos lá, mais uma. PRF 2009, CESP, cargo de policial. O Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, tomou o emprestado de Sandro. Vamos lá, só pela ordem. O Wellington aqui já foi enquadrado no 309, né, que é um crime de perigo abstrato. Tudo bem? Agora Sandro, também maior e capaz, ou seja, ele é imputável, né? Ok, bacana, né? Seu veículo para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residiam. Sandro, mesmo ciente da falta da habilitação de Wellington, emprestou o veículo, ou seja, Sandro sabia, né? Ou seja, aqui ele já configurou aqui o artigo 310, né? Então, o 309, ele vai ser um perigo abstrato, aliás, um perigo concreto, né? O Wellington vai ter que comprovar que ele gerou algum dano, né? Sandro não. Sandro é independentemente, porque ele é abstrato, né? Sandro, responderá por crime de trânsito? Sim, claro. Qual o crime? Lá o 310, né? Somente se a condução, ó, somente se a condução. Esse somente se a condução, ele é o quê? Somente se a condução é o quê? Ele é concreto. Ele é concreto, né? Causar perigo de dano? Errado, porque o 310, ele é o quê? Abstrato, né? Ele é abstrato, uma questão muito bem elaborada do CESP aí. Parabéns aí, parece até professor de direito penal aí, que elaborou essa questão aqui, muito bem elaborada essa questão. Logo, a questão está errada, né? Por quê? Porque ele vai responder, porque o crime abstrato, ele é de mera conduta, na minha interpretação. Então, ele teve a conduta, ele emprestou, independentemente se o Wellington causou ou não causou perigo de dano, ele vai responder aí, ele vai responder pelo crime de trânsito do artigo 310, né? Nesse sentido, vem comigo aqui, rapidão, 310, ó, permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, o que aconteceu com o Sandro, né? Com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem por seu estado de saúde. Então o cara está doente lá, o cara está sem mobilidade de um braço, você empresta sua moto para ele, aí ó, já foi, caiu no 310, né? Física ou mental, ou por embriaguez, o cara está embriagado, você empresta o carro dele, né, para ele, né? Não esteja em condições de conduzir com segurança, ou seja, é um crime de perigo abstrato. Então, emprestou seu veículo, você cai já no 310, ou você emprestou para um cara que está com uma habilitação, tudo, mas já está com o quê? Estado de saúde físico ou mental comprometida as suas questões de segurança. Nesse sentido, muito importante também, nós temos aqui uma súmula 575 do STJ, que definiu o artigo do 310 como perigo abstrato. Constitui crime, ó, a conduta, mera conduta, né, de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. É exatamente isso, né? Independentemente, ou seja, ele não é perigo concreto, mas abstrato, né? A conduta, ó, a conduta. Então, ele entregou, confiou, permitiu, dançou, né? Ele vai ser aí penalizado, tudo bem? Ok, vou dar uma paradinha para o café aí e a gente volta aí na segunda parte aí. A gente vai em infrações de trânsito, vamos aí mais uma hora e meia. Acho que vão ser 3 blocos aí de correção da prova da PRF 2019. Já volto.